Olá pessoal, eu sou o José Benedito, professor do Instituto de Filosofia, e vou apresentar aqui nessa aula de hoje um pouco do trabalho que desenvolvo sobre filosofia e mitologia. Para tanto, vou apresentar o nosso patrono, que é o deus Tote, da mitologia egípcia, inventor da escrita, da astronomia, das ciências. Eu o trago como patrono porque ele representa um saber unificado e é bem a calhar nos momentos que vivemos hoje de forte especialização e principalmente críticas ao saber científico, especialmente o saber em ciências humanas. Então que o nosso patrono nos dê força para que a gente possa superar esse momento difícil que atravessamos. Pois bem, então vamos começar a nossa aula. Só um minuto. Aqui está, Introdução à Mitologia. Quero fazer os agradecimentos iniciais, agradecendo a iniciativa do professor Dr. Fernando Martins Mendonça, coordenador do curso de Filosofia, e também aos técnicos educacionais Ciro Amaro Fernandes do Nascimento e Eriksen Oliveira Dias, que nos permitem realizar essa atividade hoje e nos permitem sempre com o empenho deles. Muito obrigado a vocês. Os organizadores deste curso são professor Dr. José Benedito de Almeida Júnior, eu, do Instituto de Filosofia da UFO, e a professora doutora Ivete Batista da Silva Almeida, do Instituto de História da UFO, minha esposa. Objetivo do curso: estudar o fenômeno dos mitos. Para tanto, vamos nos valer do pensamento de alguns dos pesquisadores cujas obras nos ajudam a entender os mitos. Alguns deles são Rudolf Otto, teólogo e filósofo; Mircea Eliade, filósofo e historiador das religiões; Carl Gustav Jung, médico, psiquiatra, fundador da psicologia complexa; e Joseph Campbell, autor de O Poder do Mito, mitólogo. Nesse encontro, nós estudaremos a definição de mito e a definição do sagrado. É muito importante, então, saber com quais conceitos nós vamos trabalhar para compreendermos a nossa argumentação. A linguagem simbólica dos mitos, as relações entre mito e rito e, por fim, a noção de o mito vivo. Ora, o que é mito? O mito é uma história sagrada. Pois bem, conforme Mircea Eliade, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. O mito fala apenas do que realmente aconteceu, do que se manifestou plenamente. Então, a gente costuma dizer que o mito narra apenas verdades. Ora, nós que temos o hábito de ler histórias mitológicas, percebemos que elas narram aventuras fantásticas, né? E não parecem verdades do ponto de vista científico, mas não é dessa verdade que se trata exatamente. É isso que vamos ver hoje, está bem? Pois bem, os mitos narram, por exemplo, o surgimento do universo, cosmogonia; surgimento dos deuses, teogonia; surgimento do ser humano, antropogonia. Narra também realidades particulares, como o surgimento de ilhas, mares, plantas, animais, fenômenos naturais. E realidades dos sentimentos humanos, como a ira, o amor, a alegria, a tristeza e outros. Então os mitos narram sempre uma origem. Pois bem, no entanto, a palavra mito, ela traz hoje um sentido também negativo, né, por conta dessa postura da rejeição do mito. Vamos analisá-la. A expressão mito representa, numa das formas de uso comum da palavra, ilusão ou mentira. Daí o uso de expressões como mitos da educação, mitos da motivação, no sentido de falsos conhecimentos. Esta rejeição encontra-se no pensamento grego e no cristão. Encontra-se também
no iluminismo, no positivismo e no racionalismo mitigado da filosofia contemporânea. Rejeição na antiguidade. O alegorismo, uma noção criada por Teágenes de Régio, na qual ele vai dizer que os deuses gregos são personificações dos fenômenos naturais. Então, Hefesto representa o fogo, Hades representa o submundo, o subsolo, as partes internas da terra, e por aí vai. Ou seja, esses deuses, eles na verdade são representações dos fenômenos naturais. Evemerismo, Evêmero de Mecena. Os deuses eram reis de outrora, cujos feitos tornaram-se matéria dos mitos. Então, para ele, não se trata de representação de fenômenos naturais, mas de antigas histórias de reis que vão se transformando em mitos na medida em que o tempo vai passando, as histórias vão ficando cada vez mais fantásticas. Xenófanes de Colófon tem uma outra postura em relação à rejeição do mito. Diz ele: tivessem os bois, os cavalos e os leões mãos, e pudessem com elas pintar e produzir obras como os homens, os cavalos pintariam figuras de deuses semelhantes a cavalos, e os bois semelhantes a bois, cada espécie animal reproduzindo sua própria forma. A rejeição no cristianismo. No cristianismo, mito passou a representar religiões falsas ou a crença em deuses, cuja existência não era real, como em Paulo de Tarso na carta a Timóteo: apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas. O termo que ele usa em grego é mitos. Na teologia, Rudolf Bultmann desenvolve trabalhos relativos à desmitologização do Novo Testamento. Ora, o mito ele se relaciona às profundezas da nossa psique. Então, essas visões sobre o mito, elas são visões, com todo respeito, limitadas, porque o mito representa muito mais do que essas histórias. Vejamos. Os mitos não são lendas, contos de fada, folclore e nem obras literárias. Por quê? Porque essas literaturas, apesar das diferenças entre elas, elas têm algo em comum. Falta a elas o caráter simbólico. Os mitos estão ligados aos ritos, isto é, literalmente a rituais religiosos. Portanto, os mitos são expressões simbólicas. Essas outras literaturas não são simbólicas, só o mito é simbólico. A linguagem dos mitos. Vamos entender então o que isso significa. A linguagem proposicional não pertence ao campo dos mitos. Ela é o pensamento lógico, racional, propositivo de sentenças. É a linguagem que estamos utilizando nesse momento para estudar os mitos. A linguagem artística também não pertence ao campo dos mitos. Criação no campo das artes podem ser meios de imagens, sons, palavras, gestos, podem ser alegóricas, metafóricas, mas a gente não usa o termo simbólico para arte. Pois bem, a linguagem simbólica é a linguagem dos mitos. Esta linguagem é dos mitos e dos sonhos. Nas narrativas míticas, as leis de tempo e espaço são desconsideradas, assim como também nos sonhos. Toda a realidade e o seu modo de funcionamento se modificam. Portanto, os mitos, os sonhos e os ritos atingem camadas muito profundas do nosso inconsciente e isso se dá por meio do símbolo. Outras formas de expressão, como a artística, não atingem camadas tão profundas. Quando o sagrado se manifesta, é uma expressão do Mircea Eliade, e para comentá-la nós vamos trazer essa referência do Rudolf Otto no seu livro O Sagrado. Rudolf Otto, nesse livro, não pretende estudar o aspecto racional e especulativo da religião, como é o caso de Kant, nem o fenômeno sociológico da religião, como é o caso de Durkheim. Ele pretende compreender o fenômeno da religião a partir de sua principal característica, o sagrado. Aí ele usa o termo
luminoso para caracterizar aquilo que é mais essencial no sagrado. É o elemento ou o princípio vivo em todas as religiões. Sem ele, não seriam formas de religião. Aqui é muito interessante porque ele diz então que o luminoso, portanto, a essência do sagrado é o princípio vivo em todas as religiões. Luminoso quer dizer poderoso e significa experiência do divino. Kadosh, Hagios, Sanctus, Sacer, expressões que tentam dizer o sagrado, aquilo que está separado deste mundo. O que está separado deste mundo, quando se manifesta, torna-se uma hierofania. Ora, o que é o sagrado? É aquilo que é transcendente e não se prende à ordem racional ou histórica. O sagrado se manifesta numa realidade diferente daquela compartilhada por todos. Como o sagrado se manifesta? Eis aqui algumas formas. Viva vox. Então, um exemplo é o São Francisco, que ouviu uma voz dizendo: Francisco, vê como minha igreja está em ruínas, reconstrua. Então, ele ouve a voz e a partir disso age. A voz do sagrado. Mysterium tremendo, apavorante, assustador. Muitas vezes, quando o sagrado se manifesta, ele causa medo. Mysterium fascinans. Muitas vezes, quando o sagrado se manifesta, ele se manifesta de tal forma fascinante que nos deixa encantados. Miro, que é o milagre, e a arte não é simbólica, porque lhe falta o elemento luminoso. Porém, ela nos provoca sentimentos do sublime, que pode tanto ser o encantador quanto o aterrador. O que a gente costuma dizer é que a arte não é o sagrado, mas ela nos aproxima mais do sagrado do que a linguagem proposicional. Símbolos dos orixás, por exemplo. Quando uma pessoa está diante dos símbolos dos orixás, ela entende que esses símbolos a remete para um universo simbólico, né, que está, vamos dizer assim, manifestado numas regiões mais profundas do nosso inconsciente. É um sentimento muito profundo. A Catedral de Chartres. Aqui está Sua Majestade, né, um frontão enorme. Eu coloquei essa catedral propositadamente, tanto a parte interna como a visão interna, externa como interna, porque o Joseph Campbell, no livro O Poder do Mito, ele cita a importância dessa catedral para ele, para explicar um pouco do que é esse sentimento que, por meio da arte, podemos chegar até o sagrado. Atena, aí uma escultura representando a deusa Atena e em toda a sua majestade, nos encanta, nos maravilha. Um totem também encantador, maravilhoso, né? O totem, ele, só um minutinho aqui que tem um problema técnico. Pronto. Ele é uma obra que tem um significado simbólico para as nações que convivem com os ritos dos totens, e para nós que o olhamos, percebemos que se tratam de símbolos religiosos. Mas o sagrado também, como a gente viu, ele pode ser um mistério tremendo, aterrador. Olha só, a Górgona era uma figura religiosa grega, né? E ela é representante do sagrado, mas também desse medo que ele provoca. Assim como as nossas tradicionais carrancas, né? Elas também representam o sagrado, no entanto, no sentido do aterrador. Termos. É muito importante a gente, então, sintetizar alguns termos que usamos aqui. O primeiro deles é hierofania. Toda manifestação do sagrado é uma hierofania. Cratofania é a manifestação do poder sagrado, ao mesmo tempo temido e venerado. Sacramento é a união com o sagrado. Epifania, súbita compreensão da realidade. No cristianismo, nós temos a epifania também como um outro termo,
né, relativo, por exemplo, ao batismo de Jesus, a epifania do Senhor. Mas aqui, nesse conteúdo, nós estamos trabalhando a epifania como súbita compreensão da realidade. Um exemplo é com Santo Inácio de Loyola. Na sua autobiografia, ele narra que, uma vez caminhando às margens do rio Cadorner, ele parou, sentar para descansar um pouco, e vendo as águas passarem, ele foi tomado de uma súbita compreensão da realidade. Uma epifania, portanto. Quando o sagrado se manifesta, ritos. Originalmente, o sagrado se manifesta na criação de alguma realidade. Esta é a história sagrada que será recontada inúmeras vezes em forma de linguagem simbólica. Toda vez que o rito reproduz a história narrada no mito, o sagrado está se manifestando novamente no rito que reproduz a história narrada no mito. Mitos e ritos, portanto, estão ligados. Os ritos são a reprodução dos mitos. Esta reprodução não é mera enunciação de palavras, nem repetição de gestos. Enfim, não é mera encenação que pode ser feita em qualquer hora ou lugar. Sacerdotes e sacerdotisas não estão apenas fingindo. Quem está presente no rito é a própria divindade. O rito é o mito vivo que reforça a ordem do transcendente sagrado sobre o imanente profano. Ritos. O rito, ao reviver a história sagrada, permite a conjunção do sagrado e do profano, portanto, o sacramento. A realização do rito é uma hierofania. Portanto, a linguagem simbólica das narrativas mitológicas se tornam ações simbólicas nos mitos, por exemplo, num ritual da Umbanda, numa cerimônia budista, numa missa. Mas, seriam os ritos uma verdade ou mera encenação? O nosso querido filósofo Jean-Jacques Rousseau, que tem uma tradição calvinista, ele é um crítico da importância dos ritos na verdadeira religião, como ele diz. Então, eu extraí um pequeno trecho da obra dele, dessa obra aqui, Emílio ou da Educação. Há nessa obra um intertexto chamado A Profissão de Fé do Vigário de Savoia, onde ele discute assuntos relativos à religião. E nesse trecho ele diz: não confundamos o cerimonial da religião com a religião. O culto que Deus pede é o do coração, e este, quando sincero, é sempre uniforme. É de uma vaidade maluca imaginar que Deus se interesse tanto pela forma da vestimenta do padre, pela ordem das palavras que ele pronuncia, pelos gestos que faz no altar, por todas as suas genuflexões. Ora, então a opinião dele, portanto, é que o rito ele é encenação. Eu vou usar aqui as palavras do Papa Emérito Bento XVI, que nem de longe é meu Papa favorito, em termos de posturas teológicas, em posturas sociológicas, éticas. Gosto muito mais da postura do Papa Francisco. No entanto, essas palavras do Papa Bento XVI vêm bem a calhar aqui nesse momento. Eu as extraí dessa obra, Os Apóstolos e os Primeiros Discípulos de Cristo. Nela encontramos um primeiro trecho que diz o seguinte: graças à tradição, a água da vida derramada das costelas de Cristo e o sangue da salvação chegam aos homens e mulheres de todos os tempos. E ele continua: a tradição não é uma transmissão de coisas ou palavras, não é um catálogo de coisas mortas. A tradição é um rio vivo que nos une às origens. No rio vivo da tradição, Cristo não está a 2000 anos de nós, mas está realmente presente entre nós e nos oferece a verdade, nos oferece a luz que nos faz viver e encontrar o caminho para o futuro. Pois bem, o que ele está dizendo aqui?
que quando a pessoa está na missa e ela participa daquele ritual, ela não está só presente no ano atual, mas durante o ritual, como as leis da história, do tempo e do espaço são modificadas, é como se fosse um portal para o passado. E esse passado se presentifica no ritual. Então, um exemplo, quando um fiel católico está ali na Eucaristia, ele não está diante apenas daquele altar, daquele padre, mas está exatamente naquela sala da Santa Ceia, na mesa da Santa Ceia, e ele vai receber aquela hóstia não das mãos do padre, mas das mãos do próprio Cristo, porque foi a persona Christi quem provocou a mudança da hóstia em corpo de Cristo e do vinho em sangue de Cristo. Um exemplo, na missa, como eu acabei de falar, a cerimônia da Eucaristia. Aí fiz questão de colocar o Papa Francisco. Pois bem, nesse exato momento é a persona Christi que está promovendo essa transmutação, essa metamorfose. Portanto, o ritual religioso, ele transcende espaço e tempo e todas as lógicas que nós temos dentro do discurso proposicional. Esse aqui, o sacerdote com máscara de leão, eu retirei a imagem do livro O Homem e seus Símbolos, do Carl Gustav Jung. E ele coloca uma pequena nota sobre essa imagem. Ele diz: esse sacerdote, vestido com uma máscara de leão, não está fingindo ser um leão. Ele é um leão nesse momento. Assim como na imagem anterior, o Papa Francisco não está fingindo que é Cristo, mas é a própria pessoa de Cristo que está presente neste momento. Da mesma forma, aqui está a cerimônia Apapaatai, de uma nação indígena brasileira, na qual nós vemos um homem que está com uma máscara, essa máscara recobre todo o corpo, né, de Apapaatai onça, e ele está recebendo a oferenda, alimentos do outro homem. Pois bem, esse que está vestido com a máscara de Apapaatai, ele tem uma função sacerdotal. Não é o João ou o Miguel que está ali vestido, mas é a própria entidade que está recebendo essa oferenda nesse momento. Isso é um ritual religioso, não é uma encenação como se fosse uma peça teatral. Isso ficou claro, né? Pois bem, então vamos para as conclusões da nossa aula. Primeira, para estudarmos a mitologia, devemos entender que os mitos são produzidos pelo inconsciente e se manifestam por meio de símbolos, nas imagens simbólicas dos sonhos, na linguagem simbólica das narrativas, nas ações simbólicas dos ritos. Assim, devemos reconhecer os limites da linguagem proposicional, como essa que estamos usando, para compreender e expressar a experiência do mito vivo. Então, vivenciar o mito é uma experiência tão profunda que nada que pudermos falar sobre ela sequer se equipara com a experiência de vivê-lo. No entanto, cabe a nós, estudiosos, tentarmos humildemente e dentro das nossas perspectivas, explicar um pouco desse fenômeno da mitologia. Na próxima aula, nós vamos ver o fenômeno do espaço e do tempo sagrado, as mudanças que as narrativas e os rituais religiosos provocam nas noções de espaço e tempo que parecem tão sólidas, né, na nossa existência profana, na nossa existência imanente, mas que, diante dos mitos, perdem completamente a sua lógica. Agradeço pela presença, um abraço fraterno, professor José Benedito. Deixo aí o meu e-mail de contato, quem quiser escrever, pode escrever à vontade, terei o máximo prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.
tá certo? Grande abraço.